Fala pessoal, tudo beleza? Professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, trazendo para vocês aqui nesse vídeo algumas orientações sobre o que vão ser grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Essas ideias aqui, apesar de bem elementares, elas são muito importantes para que vocês consigam compreender depois na sequência o que a gente vai abordar dentro da parte de regra de 3. Porque sempre que a gente estiver trabalhando com regra de 3, eu vou questionar justamente isso. Mas qual que é a relação de proporcionalidade que existe aqui? A relação é direta, a relação é inversa? Então, minimamente, a gente vai ter que se entender sobre isso. Esse bloco daqui, ele é um pouco mais curtinho, mas não deixa de ser importante. Vem comigo, bora lá, olha só. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, a gente vai ter grandezas que são diretamente proporcionais se uma aumentar e a outra também aumentar, e se uma diminuir, a outra também diminuir. Só que sempre de forma proporcional, tá bom? E as grandezas vão ser inversamente proporcionais se eu perceber que uma aumenta e a outra diminui, ou o contrário, que uma diminui e a outra aumenta. Então vamos falar primeiro aqui sobre o que vão ser grandezas. Porque aí a gente está falando aqui, grandezas diretamente, grandezas inversamente, mas primeiro vamos tentar estipular o que vão ser grandezas. Sem muita formalidade, tá, gente? Grandeza vai ser tudo aquilo que a gente de alguma forma for tentar contar, medir, estimar. Então quais vão ser, quais exemplos de grandezas que nós vamos ter aí nos nossos enunciados? Velocidade é uma grandeza. Essa velocidade que vai poder ser medida em quilômetros por hora, metros por segundo. Mas enfim, velocidade, independentemente de qual seja a unidade, velocidade é uma grandeza, certo? A área de uma região, de uma parede, por exemplo, que tem que ser pintada, ou a área de uma sala que vai ter que ser revestida de azulejo, por exemplo. Área é uma grandeza. Número de pessoas vai ser uma grandeza, eu estou contando o número de pessoas. Número de máquinas, número de impressoras, capacidade de produção, rendimento, tudo aquilo que eu for contar, calcular, estimar, porcentagem, dependendo do exercício, vai poder ser visto como uma grandeza, certo? Então tudo isso que a gente for tentar contar, calcular, estimar, eu vou perceber como uma grandeza. E já antecipo para vocês o seguinte, num exercício, a gente vai ter que levar aquela grandeza em consideração quando a gente perceber que de alguma forma a gente teve variação do valor dessa grandeza. Então se eu virar e falar para vocês o seguinte, olha, com uma determinada velocidade, um automóvel faz um trajeto em tantos minutos. Se eu virar e falar que depois eu vou querer fazer esse trajeto com a mesma velocidade, se por algum motivo eu disser que eu mantive a velocidade nem vai ter que ser levada em consideração como uma grandeza. Por quê? Se não tem variação dessa grandeza, a gente não precisa mexer com ela em termos de cálculo, perfeito? Então a gente vai perceber que, na maioria das vezes, as situações que a gente vai ter, com uma velocidade de 80, ele faz, por exemplo, um trajeto em 3 horas. Aí agora a velocidade vai passar para 60. Então qual vai ser o tempo que ele vai gastar? Aí sim, olha, eu tenho uma variação. A velocidade, que é uma grandeza, eu vou levá-la em consideração, por quê? Porque eu tinha um panorama com uma velocidade a 80 e agora eu vou ter um outro panorama com uma velocidade a 60. Perfeito? Bem, as grandezas então são diretamente proporcionais se uma aumentar e se a outra também aumentar, ou se uma diminuir e a outra também diminuir. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente quando a gente está fazendo análise com as grandezas diminuindo, porque alguns candidatos, às vezes, na hora da prova, entendem que se as grandezas por algum motivo estão diminuindo, que é porque elas seriam inversamente proporcionais. E não tem nada a ver com isso, tá bom? Sempre que elas forem no mesmo sentido, elas vão ser diretamente. Então, se as duas aumentarem, elas são diretamente proporcionais. Se as duas diminuírem, elas são diretamente proporcionais. Só que, claro, desde que a gente tenha aquilo que eu coloquei para vocês ali, olha, a gente tem que ter algum tipo de proporção. Já eu indico para vocês melhor o que eu estou querendo colocar, o que eu estou querendo dizer com aquilo que aparece ali no finalzinho da definição, tá vendo? Olha, se uma diminui e a outra diminui também de forma proporcional. De maneira geral, a gente vai ficar sempre nessa ideia de, uma aumenta, a outra também aumenta, então elas são diretamente. Uma diminui, a outra também diminui, então elas são também diretamente. Mas o correto seria sempre a gente chamar a atenção de vocês. Olha, uma aumenta e a outra aumenta de forma proporcional. Uma diminui e a outra também diminui de forma proporcional. Professor, me dá exemplo
de duas grandezas que poderiam ser diretamente proporcionais. Ok. Vou falar com vocês, por exemplo, sobre o tempo de produção e número de camisas produzidas. Não vou nem falar sobre valores, vou falar simplesmente sobre a análise das grandezas. Eu te pergunto o seguinte, qual que é a relação de proporcionalidade que existe entre o tempo de produção de uma camisa e o número de camisas que são produzidas? Bom, só para a gente tentar se entender, veja, quanto mais tempo eu gasto, veja se você não concorda comigo, se eu gasto mais tempo, é porque eu estou produzindo mais camisas ou menos camisas? Ora, quanto mais tempo eu estou gastando, é porque naturalmente mais camisas eu estou produzindo, certo? Então você consegue perceber que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, e a outra também aumenta de forma proporcional. Agora eu vou jogar números só para você entender a questão da proporção. Se eu virar e falar para você o seguinte, olha, para produzir 10 camisas, eu preciso de 20 minutos. Agora eu quero produzir 20 camisas iguais. De quantos minutos eu vou precisar? Ora, se para produzir, para fabricar, vamos dizer assim, 10 camisas, eu preciso de 20 minutos, para produzir o dobro de camisas, eu vou precisar de quê? Do dobro de tempo. Consegue perceber a proporção? E consegue perceber que é uma proporção direta? Porque à medida que uma aumenta, à medida que uma grandeza dobra, a outra grandeza também dobra. Então não é simplesmente o aumentar por aumentar, é aumentar e de forma que exista ali o quê? De forma que exista uma proporção, perfeito? Então, por exemplo, tempo e número de unidades produzidas, seja lá do que for, de camisas, de páginas de leitura, de páginas de leitura, enfim, de folhas de papel, o tempo de produção e aquilo que é produzido sempre vai acabar tendo de uma maneira uma relação direta. Até porque, gente, se o meu raciocínio fosse o contrário, ele também seria correto. Se eu virar e falar o seguinte, olha, eu preciso de 20 minutos para produzir 10 camisas, mas agora eu quero diminuir, eu quero passar a ter 5 camisas. Para produzir 5 camisas, o que iria acontecer com o tempo? Com certeza esse tempo iria diminuir, certo? Se eu diminuir o número de camisas a serem produzidas, eu tenho que diminuir o tempo para produzir essas camisas. Então, observem, a relação de qualquer forma, ela acaba sendo uma relação direta. Mesmo quando há diminuição das duas grandezas, é uma relação direta. Por quê? Porque elas vão no mesmo sentido. Uma diminui, a outra também diminui e diminui de forma proporcional. Ok? Tá bom. E as grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais, está anotado para vocês aí, olha. Se uma aumenta, a outra diminui de forma proporcional. E vice-versa. Ou seja, se uma diminuir, a gente vai ter que ver a outra aumentar também de forma proporcional. Então, professor, você tem como me dar aí exemplo de grandezas que sejam inversamente proporcionais? Sim. Vou falar com vocês aqui rapidamente, talvez, de duas grandezas das mais manjadas que a gente tem aí, que aparecem em provas e que indicam relação inversa de proporção, que é justamente velocidade e tempo. Suponhamos que eu vire e fale para você o seguinte, olha, para eu fazer um trajeto de 200 km, aliás, vamos supor que há uma velocidade de 100 km por hora, eu consigo fazer um determinado trajeto em 2 horas, perfeito? Suponhamos que por algum motivo, eu vire e falo o seguinte, ó, estava, sei lá, com o trânsito mais pesado, meio engarrafado, e aí eu tive que diminuir a velocidade média do meu carro. E aí eu precisei andar a 50 km por hora. Qual que é a expectativa que você chega aqui com relação ao tempo? Não é para você se preocupar nesse bloco sobre qual que vai ser o valor, tá bom? Aqui eu estou preocupado, única e exclusivamente nesse vídeo aqui, de chamar a atenção de vocês para o que são as grandezas diretamente, inversamente, para que você comece a perceber essa noção de proporcionalidade, quando existe realmente proporção ou não. E se essa proporção é direta ou se ela é inversa. Então aqui, o negócio é o seguinte, se eu estou andando a uma velocidade de 100 km por hora, eu gasto 2 horas. Com uma velocidade de 50 km por hora, veja, eu diminuí a velocidade. Se eu diminuir a velocidade, você acha que o tempo que eu vou gastar para fazer o percurso ele vai diminuir também? A expectativa que a gente cria aqui é o contrário, é uma expectativa inversa, concorda?
Ora, quanto menor for a minha velocidade, maior vai ser o tempo que eu vou gastar. Então existem grandezas que vão se relacionar de forma inversa, mas mantendo uma proporção, mesmo que seja uma proporção inversa. Porque observem, do 100 para o 50 é como se eu estivesse dividindo por 2, certo? Qual que é a expectativa que a gente criaria aqui do tempo? Ora, se eu estou diminuindo a minha velocidade por 2, é como se o meu tempo tivesse que fazer o quê? É como se o meu tempo tivesse que dobrar. Então você consegue perceber que as ideias aqui elas acabam sendo realmente inversas? Até porque o inverso, né, a ideia de dividir por 2, o inverso disso seria justamente a multiplicação. Na verdade, o inverso do 2 seria o 1 sobre 2, que é a multiplicação ali do 100 pelo 1 sobre 2 para chegar no 50, e aí esse 1 sobre 2, ele acaba sendo o inverso daquele 2. Então, a ideia do inverso e da proporção inversa, ela está garantida aqui. Se eu diminuo pela metade a minha velocidade, o tempo ele acaba ficando dobrado, ele acaba ficando multiplicado por 2. Então, existe uma relação de proporção, só que é uma relação inversa, porque à medida que uma grandeza diminuir, a outra vai aumentar. E claro, se acontecesse também o contrário. Se por algum motivo eu aumentasse a velocidade do meu automóvel, aumentando a velocidade do meu automóvel, o que aconteceria com o tempo que eu gastaria para fazer esse mesmo trajeto? Ora, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. E sempre de forma proporcional. Perfeito? Um outro exemplo aqui de uma situação que envolva grandezas inversamente proporcionais é número de operários, por exemplo, e número de casas construídas. Vamos supor que eu esteja falando lá que eu tenho um determinado número de operários, não precisa se preocupar por enquanto em qual que é esse número de operários. Eu tenho lá um determinado número de operários e eu tenho um número de casas que eles têm que produzir. Aí suponhamos que agora eu tenha o dobro de operários. Desculpa, aqui eu estou colocando um exemplo que na verdade seriam diretamente, né? Se eu tiver número de operários e número de casas, elas seriam diretamente proporcionais, porque naturalmente quanto maior fosse o número de operários, maior seria o número de casas. Então, esqueça ou aceite esse exemplo como um exemplo de grandezas diretamente proporcionais na realidade, tá bom? Número de operários e número de casas produzidas, exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos falar sobre o número de operários e o tempo que eles gastam para poder fazer uma determinada tarefa. Então, suponhamos que eu tenha lá um determinado número de operários e eles têm um tempo X. Aí agora eu tenho, digamos, a 10ª parte desse número de operários. A gente teve que fazer redução ali no número de operários e eu fiquei só com 10% dos operários que eu tinha. O que vai acontecer com o tempo que eu vou gastar para entregar essa minha obra? Veja se vocês concordam comigo. Quanto menor for a quantidade de operários, se há uma diminuição na quantidade de operários, mais tempo eu acabo gastando. Por quê? Porque eu tenho uma diminuição na minha força de trabalho, certo? Se eu tenho menos elementos atuando, acaba que, se eu estiver comparando força de trabalho, número de operários nesse caso, com o tempo que eu gasto, essas duas grandezas vão ser inversamente proporcionais. Se eu reduzir o meu número de operários à 10ª parte, eu acabo gastando 10 vezes mais tempo para poder fazer a mesma, para entregar a mesma obra, enfim, né, para entregar o mesmo número de casas, seja lá do que for. Então aqui existiria uma relação inversa, porque havendo uma diminuição do número de operários, há um aumento do tempo. Assim como o contrário, né? Se eu falasse que agora eu tenho mais operários, se ao invés de diminuir os operários eu aumentasse os operários, observem, aumentando o número de operários, eu iria diminuir o tempo que eu iria gastar. Concorda comigo? Se eu tenho mais elementos trabalhando, menos tempo eu vou gastar. Então, essa análise das grandezas, isso vai ser muito importante. E o que a gente vai perceber, quando a gente for avançando aqui nesse nosso módulo, é que, às vezes, eles vão mudar um pouquinho a história, mas a essência das grandezas, essa essência ela vai acabar sendo muito repetitiva. Então, força de trabalho e tempo, grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais elementos trabalhando, menos tempo eu gasto. Força de trabalho e produto, ou aquele elemento que vai ser produzido. Ora, quanto mais força de trabalho eu tiver, quanto mais operários, quanto mais carros, quanto mais máquinas, seja lá o que for. Quanto mais elementos eu tiver trabalhando, mais eu vou poder produzir, certo? Então, se eu tenho mais máquinas, eu posso produzir, por exemplo, mais camisas. Se eu tenho mais impressoras, eu posso acabar imprimindo mais páginas, certo? Então, força de trabalho e aquilo que é produzido, duas grandezas diretamente proporcionais. Então, conforme eu falei, essa interpretação vai ser muito importante.
nesse bloco a gente está começando a ter uma ideia, pelo menos, do que são as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E antes de fechá-lo, eu queria só mostrar para vocês situações em que a gente pode não ter nenhum tipo de proporcionalidade. Claro que para as questões de regra de 3 propriamente dita, a gente vai ter que de alguma maneira estabelecer uma relação de proporcionalidade. Mas pode acontecer, como já aconteceu, eu já peguei de questão de prova, em que o enunciado simplesmente pedia para os alunos ou para o candidato indicar uma situação em que as duas grandezas envolvidas, por exemplo, não apresentassem relação de proporcionalidade. E aí eu posso te mostrar um exemplo de uma situação envolvendo duas grandezas em que não há qualquer tipo de proporcionalidade? Vem cá. Vamos imaginar, por exemplo, que eu fale com vocês o seguinte, olha, uma pessoa tem uma idade de 15 anos e ela tem a altura de 1,60 m, ok? Aí eu te pergunto então, qual que vai ser a altura que essa pessoa vai ter quando ela tiver 30 anos? E aí, gente, dependendo da situação que o cara coloca para você, pode ser que ele te pegue, né? Porque aí você pode falar assim, ah, então, professor, olha só, idade 15, altura 1,60 m, idade 30, ah, professor, quanto maior for a idade, maior vai ser a altura. Então, eu percebi que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Aí eu peguei e fiz a conta ali, encontrei 3,20. Caraca, que doideira, hein? Imagina que situação, então. Quer dizer, então, que porque eu dobrei a idade, eu tenho que, digamos, dobrar a altura. Quer dizer, então, que quanto maior a idade, maior vai ser a altura. Quer dizer, então, que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais? Não tem nada a ver, certo? São duas grandezas. Eu posso tentar estimar a idade de uma pessoa, eu posso tentar medir a altura dessa pessoa. Não se discute, são duas grandezas. Agora, gente, para esse exemplo específico que eu dei aqui, não existe qualquer tipo de proporcionalidade, nem direta, nem inversa. Porque não quer dizer que porque o cara dobrou a idade, que eu vou ter que necessariamente dobrar a altura. Então quer dizer que com 30 anos você estaria encontrando praticamente com um prédio humano caminhando por aí, né? Isso que eu estou dobrando, que se o cara então chegar aos 60 anos, ele vai quadruplicar aquela altura e ele já vai estar lá com seus 6,40 metros caminhando por aí. Não faz sentido nenhum, percebe? Percebe? Ah, então é porque a relação não é direta, ela é inversa. Não, como assim? Então quer dizer que porque dobrou a idade, a altura do cara vai para metade? Porque se você acha que existe uma proporção inversa, é porque então com 30 anos ele teria que ter 80 centímetros de altura, percebe? Aqui é uma situação em que não há proporcionalidade, tá bom? Então, idade de uma pessoa e a altura de uma pessoa, de maneira geral, não vai existir proporcionalidade. É claro que eu posso criar situações em que eu fale, ah, observou-se, né, que, enfim, uma árvore, uma planta, ele pode criar uma situação, mas deixando claro que teria que haver uma relação de proporcionalidade entre uma idade e a altura, porque de maneira geral, essa relação de proporcionalidade ela não se mantém, certo? A mesma coisa se eu virar e falar para você o seguinte, vamos imaginar o seguinte, olha, numa determinada partida de futebol, no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos, foram marcados 3 gols. Então, ao longo de 90 minutos, que digamos, né, seria o tempo normal do jogo, sem contar os acréscimos, então ao longo dos 90 minutos eu vou ter que ter 6 gols. Porque aí, se nos primeiros 45 minutos uma determinada equipe marcou 3 gols, quer dizer então que nos próximos 45 ela vai ter que marcar mais 3 gols e ela teria marcado então ao todo 6 gols. Aqui, de novo, duas grandezas, olha, tempo, um tempo aqui medido em minutos, e uma outra grandeza, número de gols marcados. Estou contando, estou estimando, né? De alguma maneira eu estou aqui trabalhando com valores numéricos. São duas grandezas, tempo e número de gols marcados. Só que o que vocês vão perceber é que não existe nenhuma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas, porque quer dizer então que se dobrar o tempo, tem que dobrar o número de gols? Não necessariamente, não é? A gente sabe que não existe nenhuma relação nem direta nem inversa numa situação que associe, por exemplo, tempo e número de gols marcados numa partida.
Então, conforme eu falei, eu já vi, é mais difícil de acontecer isso, mas a gente tem que deixar vocês preparados para tudo, certo? Porque pode haver um questionamento, essa grandeza e essa, existe alguma relação de proporcionalidade? Então, minimamente, você tem que ter noção do que é essa noção de proporcionalidade e perceber que para algumas grandezas, isso não é, esse tipo de comparação, esse tipo de análise, não vai fazer nenhum tipo de sentido, tá bom? Então, por isso eu estou falando, já vi questão de prova em que o que o candidato tinha que assinalar nas alternativas era justamente isso. Perceber quais entre aquelas grandezas que estavam sendo apresentadas não apresentariam nenhum tipo de relação de proporcionalidade. Tempo e número de gols, altura e idade de uma pessoa são exemplos de grandezas para as quais não há qualquer tipo de proporcionalidade. Perfeito? Mas isso aqui é só o comecinho. É aquela coisa meio paradoxal, né? É só o comecinho, então são os conceitos elementares, mas ao mesmo tempo é tão importante que você tenha noção disso, que se você ficou com alguma dúvida sobre algum ponto que eu falei aqui, é legal que você volte, me acompanhe de novo para tentar deixar aí todas as ideias bem organizadas, tá bom? Te aguardo na sequência, deixa eu só jogar aqui o meu muito obrigado, para a gente poder fechar aqui esse nosso bloco, tá bom? Abração para vocês, valeu!